Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas, que já está no ar nesta quinta-feira. A presidente Dilma Rousseff apresentou ontem um dos maiores projetos de seu governo, de seu mandato. Um plano bilionário para desenvolver o setor de transportes a longo prazo, pelos próximos 25 anos. Os recursos virão basicamente da iniciativa privada, através de concessões. Agora a privatização virou concessão. A intenção é dobrar a extensão das rodovias e ferrovias do país num prazo de 5 anos. Depois de tanta promessa, há um certo ceticismo. Mas a pergunta é possível cumprir este prazo? E o plano é bom para Santa Catarina e para o Brasil? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas nesta noite. Você pode opinar. Você acredita que teremos o dobro de rodovias, o dobro de ferrovias em 5 anos, conforme a promessa do governo federal? É o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas. Participe pelo e-mail conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do diretor da FETRANSESC, que é a Federação dos Transportadores de Carga em Santa Catarina, o Clodomir Ribeiro Alves. Também está aqui conosco o primeiro vice-presidente da Fiesc, presidente da Câmara de Transportes da Federação das Indústrias em Santa Catarina, Mário César de Aguiar. O programa recebe também o coordenador de projetos de mobilidade na Associação Comercial Industrial de Florianópolis, Jofran Guilherme da Silva. E vamos contar ainda também no nosso bate-papo, direto da redação do Diário Catarinense, com a colega Stella Benetti, que está lá na redação do DC, na SC 401, e vai bater um papo também aqui conosco. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de CEND em defesa do profissional da engenharia sempre, Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo logista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoena em Palhoça. E Queires, experimente melhor, experimente Queires Top. Para a Fiesc, é boa a proposta do governo federal, audaciosa proposta no entendimento do senhor? Chega em boa hora, boa noite. Bom, boa noite, Renato, é um prazer estar no seu programa. Realmente chega em boa hora, mas infelizmente não podemos dizer que Santa Catarina tenha sido contemplado com esse pacote. Nós ainda não temos uma opinião finalizada sobre as rodovias e ferrovias que estarão dentro desse pacote, mas na primeira análise que tivemos, assim, Santa Catarina não tem um atendimento às suas necessidades. Mas eu acho que o importante do pacote é o reconhecimento do governo da sua incapacidade de fazer o investimento da infraestrutura, que é uma precariedade do nosso país. Então, eu acho que o modelo que está sendo proposto, ele é um alento e temos condições, então, de melhorar a nossa infraestrutura através dos investimentos em ferrovias e rodovias, e ainda uma promessa do governo de que no próximo pacote, então, haverá a contemplação dos portos e aeroportos para complementar todos os modais, porque essa é a grande deficiência em termos de transporte de carga no nosso país. Bom, seguinte, a gente lida com jornalismo, então chegou uma notícia agora aqui da colega Mônica Remler, da redação da RBS TV, termina a greve na Universidade Federal de Santa Catarina. Boa notícia, hein? Foram 534 votos a favor do término da greve contra 418 pela continuidade. Só que tem um detalhe. Os trabalhadores, eles decidiram pelo fim da greve, só que as aulas só voltam depois da reunião do Conselho Universitário, que pode acontecer na próxima terça-feira. Então, o indicativo é de que a greve terminou e agora falta só a questão do Conselho, justamente, discutir o calendário escolar, né? Mas a notícia chega em ótima hora. Não acertaram nada, pelo jeito, né? Hã? Não acertaram nada, né? Provavelmente, né? Mas o seguinte, devem aceitar a proposta do governo federal, né?
mas pelo menos a manifestação de que a paralisação termina, falta agora o Conselho decidir o calendário, né? Bom, e daqui a pouco eu quero saber a opinião do senhor a respeito, então, desses investimentos. O senhor já disse que não contempla os interesses do Estado, mas há o anúncio, né, da estrada de ferro ligando a cidade de São Paulo a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, São Paulo capital de São Paulo e Rio Grande no Rio Grande do Sul, passando pela cidade catarinense de Mafra e a região metropolitana de Porto Alegre. E o trecho também entre as cidades de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados e Mafra. Exato. Daqui a pouco a gente vai ampliar essa discussão. Bom, do ponto de vista de logística, o senhor que representa a FETRANSESC, transporte de carga, a FETRANSESC representa transporte de carga via rodoviária. Via rodoviária. Bom, e aí, que tal? Concessões para Santa Catarina, não há previsão. Não. Inicialmente, boa noite, Renato Igor, boa noite aos colegas aqui debatedores, a Estela, os ouvintes, os telespectadores. Bom, na nossa análise, como o colega Mário já colocou muito bem, nós não conhecemos profundamente o projeto, até porque, na verdade, é uma intenção de investimentos. Agora, o que nós vemos com bons olhos é que o governo começou a pensar que precisa rever a matriz de transportes e investir pesado no transporte, como um todo, transporte de cargas como um todo. Nós, como somos representantes do rodoviário, nós sabemos e sentimos na pele, no dia a dia, a dificuldade que o setor enfrenta. E quando você coloca que 5 anos dobraria as estradas de Santa Catarina, seria ótimo, né? Seria muito interessante que isso realmente acontecesse. Mas a resposta eu deixaria para as pessoas responderem através da duplicação da BR-101, quantos anos ela está acontecendo em Santa Catarina e ainda não terminou. Né? Então, parece muito pouco, né? O setor cresceu porque o país cresceu e o transporte foi responsável por dar esse suporte no crescimento no transporte das riquezas do país. E através desses rodoviários que nós temos aí, há uns gargalos, há um custo de transporte muito alto para o setor devido a essa falta de infraestrutura. E nós defendemos a tese que não há desenvolvimento numa rua, num bairro, numa cidade, numa região ou no país se não tiver investimentos pesados de infraestrutura. Mas esses investimentos, eles não podem ser feitos a qualquer prazer, e sim com planejamento, com pensamento, com discussão com a sociedade, ver qual que é a melhor forma. Por exemplo, a questão das ferrovias. É preciso uma integração de modalidades. O transporte, para funcionar bem no país e ser eficiente, é preciso ter a intermodalidade integrada em todos os pontos, do início, no meio e no fim do processo. E é esses pontos, essa integração, que nós ainda não conhecemos, como que vai ser feito esse projeto, de que maneira. Então, o lado bom, o governo está pensando em investir, está declarando aí que vai investir com essa promessa auspiciosa de dobrar em 5 anos. Agora, vamos conseguir fazer isso? É uma interrogação muito grande. Pois é, nós estamos falando aqui de duplicar 5.700 quilômetros de estradas e construção de 10 mil quilômetros de ferrovias. Seria construção e modernização, na verdade, e nem todo projeto é construção. Esse trecho que vem de São Paulo a Porto Alegre já é uma ferrovia sob concessão, ele será modernizado. No nosso entendimento, o ideal seria fazer a ligação norte e sul, que seria uma ferrovia de alta velocidade, atenderia mais a nossa necessidade. Mas talvez por questões, e aí a gente não pode dizer a razão, talvez por questões de licenciamento ambiental, seja mais rápido se fazer, então, a modernização dessa ferrovia. Bom, e no entendimento do senhor, que milita na área de mobilidade dentro da ACIF, que tal, hein? Eu acredito, Renato, primeiramente, boa noite. Boa noite. Aos amigos da mesa. Olha, é um valor relativamente alto, né? Mesmo ele prometendo aí 80 bilhões para 5 anos, não acredito que isso vai acontecer, né? Não acredito. Não, até porque o tempo assim, que leva para o processo andar, né? Assinar o contrato, fazer os movimentos iniciais aí, né? Já se perde aí basicamente mais de 1 ano, né? E eu acho que é muito pouco tempo ainda, né? Isso deve acontecer aí no longo de 10, 15, 20 anos. O senhor é cético, então? Não acredito. Confesso para ti que... O que me preocupa também é que assim, nós estamos vivendo um momento de político, né? Sim. No país inteiro, tudo, né?
A gente não sabe realmente o que está por trás desse tipo de notícia. Desses anúncios, né? Tudo é muito novo, né? No papel e o discurso tudo é muito novo, aceita né? tudo também, né? Bom, agora o seguinte, né? Estela Benetti, na redação do Diário Catarinense, nas margens da SC 401, a gente percebe que o brasileiro é muito cético, né? Já de tantos anúncios, tantas promessas não executadas, não cumpridas. Será que é possível fazer tanta coisa que não foi feita em 50 anos, em apenas 5 anos? Estela Benetti, boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores. Na verdade, existe uma boa vontade do governo, da presidente. Ela surpreendeu abrindo para a iniciativa privada esses investimentos, porque realmente o Brasil enfrenta um atraso gigantesco, né? Você tem razão, mais ou menos 50 anos. Mas pelas avaliações que a gente viu até agora, desde ontem, os técnicos dizem que para liberar um projeto, para que comecem as obras, são necessários pelo menos 22 meses, ou seja, quase 2 anos. Então, a presidente Dilma estaria iniciando a primeira obra deste projeto perto da próxima eleição, enfim, quando ela vai disputar a reeleição. É difícil, eles têm que fazer um esforço muito grande para acelerar isso, para começar antes. Por isso, até dentro do que o empresário Mário Aguiar falou, a intenção é aproveitar ramais de ferrovias que já existem, modernizando, porque aí não há necessidade da licença ambiental. Essa é uma questão importante, né, que a Estela Benetti nos traz. 2 anos para começarem as obras. 2 anos para começarem as obras. Aí entra edital, entra todo o trâmite Mas, Renato, de qualquer maneira, com projeto, o pacote, né? Sem o pacote, não tem como fazer a obra rápido. Então, eu acho que esse prazo para a execução da obra, ele independe do pacote, né? Então, o que nós temos que louvar é que o governo está reconhecendo a sua incapacidade de investimento, que nós estamos investindo 0,5% do PIB em transporte de cargas, enquanto que os nossos concorrentes, Índia, China, a Rússia, investem de 4% a 5% do PIB. Então, nós tínhamos uma insuficiência de investimento. Abrindo para a iniciativa privada, existe a possibilidade, então, tecnicamente, de se fazer o que está previsto. O que tem que se fazer agora são criar as agências reguladoras e no sentido de que elas cobrem com que esse resultado seja obtido. Nós temos visto aqui, por exemplo, nossa BR-101, vários termos aditivos que têm alterado o programa de concessão da BR-101 e que isso é prejudicial para o consumidor. Então, a nossa preocupação é exatamente que prazo para executar as obras existe. O que tem que haver é agilização. Uhum. Pois é, e aí cabe o poder de articulação do governo federal, claro, respeitando toda a legislação vigente, e fazer a coisa acontecer, né? E até o seguinte, né, do ponto de vista econômico, Estela Benetti, há uma ideia da presidente Dilma, e a gente vive um momento de crescimento quase zero, né, mínimo, estável, né, da economia global. E a presidente Dilma anuncia que esses investimentos vão permitir ao Brasil uma taxa de crescimento em torno de 5%. Há um certo ceticismo também nessa área por parte dos economistas. Qual é a tua opinião? Bom, na verdade, este ano todo mundo já avalia que nós vamos ter um crescimento do PIB possivelmente inferior a 2%. O mercado está dizendo que o PIB vai crescer mais ou menos 1,8%, em função dessa série de dificuldades, o impacto da crise internacional, das dificuldades da economia brasileira de investir mais, o setor privado investir mais, porque a carga tributária está muito alta e o nosso mercado não está tão comprador. Os planos de incentivo de consumo do governo já esgotaram, porque a população está mais endividada. Então, o setor público também não tem condições de investir, ele não tem nem condições de, enfim, cumprir uma série de compromissos que tem e cumprir o superávit primário. Por isso, a solução realmente é iniciar investimentos a partir do setor privado. A presidente Dilma está totalmente correta nessa decisão, ela foi super elogiada, mas só que
Isso depende das obras começarem. Essas obras, se eles forem ágeis nos licenciamentos, devem começar no ano que vem, e aí a economia vai crescer mais, porque depende do início dessas obras para dar um novo fôlego para a economia. E aí, como ela estima, nós vamos ficar com um crescimento perto de 5%, 4,5%, que é o crescimento que a economia brasileira comporta naturalmente, mais ou menos todos os anos, se continuar mais ou menos como está, sem grandes ajustes, sem as grandes reformas do setor público, como redução dos gastos públicos, redução da carga tributária, melhor infraestrutura e menor custo de mão de obra. Então, sem essas condições, a gente pode crescer mais ou menos esses 5%, 4% que muitos chamam de voo de galinha, né? Bom, seria isso. Pois é. Agora é o seguinte, nós temos um modelo de concessão onde está vencendo e vai ser proposta esta ideia de que vence a empresa que oferecer o menor custo do pedágio. Esse modelo também é um modelo discutível, né? Na verdade... Mas foi esse apresentado, né? A proposta do governo é que se faça a cobrança de pedágio pelo menor preço, sim, né? Sim. Talvez a melhor solução técnica fosse a ideal, né? Porque nós temos um exemplo aqui que passa por Santa Catarina, BR-101, em que a concessão é pelo menor preço do pedágio. Isso dá uma série de problemas, né? A empresa às vezes não tem condições. Eu acredito que esse benefício da menor tarifa, nem sempre ela compensa, né, a deficiência do que nós temos na nossa rodovia. Então, me parece que esse modelo também é um modelo discutível. Nós entendemos que talvez uma equalização entre o menor preço e a melhor oferta fosse o mais indicado. Então, nós temos exemplo de que as concessões no estado de São Paulo são extremamente caras, porém as rodovias têm uma boa qualidade, elas facilitam o transporte. Enquanto que nós temos a menor tarifa de pedágio, mas a nossa rodovia BR-101 está numa condição extremamente deficitária em termos de mobilidade das pessoas. Aqui, né? O serviço é precário aqui, né? Não, é interessantíssima essa observação do senhor, né? Porque fazendo um paralelo com um modelo diferente, que é o de duplicação da BR-101, o trecho sul, e até eu conversei um tempo atrás com o deputado federal Espiridião Amin, que é um crítico justamente desse modelo digital, né? Pelo menor preço, a lei está assim, né? E quando você faz pelo menor preço, muitas vezes entra uma empresa que não tem condições de executar a obra acaba parando. Exatamente. Não é verdade? Isso é um problema sério também, né? É o que nós estamos vendo na nossa BR-101, né? Nós tivemos vários termos aditivos, então a empresa não está cumprindo com aquilo que era a proposta inicial. Por conta de termo aditivo, talvez ela não esteja nem cumprindo exatamente o contrato. Então, a população como um todo é penalizada. E eu acho que esse modelo não deu certo. Então, talvez pudéssemos fazer uma equalização entre os dois modelos. Nós vamos para um rápido intervalo e, em instantes, estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.